Seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva. Eu sou Jefferson. Este canal tem como objetivo compartilhar conteúdos da Palavra de Deus para a edificação do ouvinte. Hoje o texto a ser comentado se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, e dando para nós o sentido do tema neste texto é a promessa da edificação da igreja. O texto em Mateus 16, 18 diz assim: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui vemos o Senhor Jesus fazendo uma promessa: edificar a sua igreja. E ele garantiu algo após edificar ela. Ele garantiu que ela vai permanecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E esse termo edificar no grego, oikodomeo, muito importante, porque é construir uma casa, é construir um edifício, é construir algo sólido, robusto. Ele estava mostrando a característica da igreja que ele estava prometendo a Pedro, uma igreja vitoriosa. E ele diz, se olhamos o versículo seguinte, o 19, ele diz: e te darei as chaves do reino dos céus. A chave, se nós olhamos o sentido figurativo, podemos ver que a chave tem sentido de autoridade, acesso, controle. Então, ou seja, era uma dessas ideias que o Senhor Jesus estava revelando a Pedro. E através de Pedro também já deixando a sua igreja, porque Pedro está ali. E Pedro seria um dos instrumentos para que a igreja do Senhor viesse tomar existência, porque ele como instrumento de Deus na mão do Espírito de Deus. Então vemos o Senhor Jesus prometendo. E a igreja pode ter certeza de sua vitória. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, vemos algo semelhante. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tu tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Então podemos ver aqui também sendo falado sobre chave, sobre ele tem a chave de Davi. Ele possui a chave de Davi. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Então a gente vê que abrir e fechar, ele controlando, ele controla. Então é ele que controla as portas do inferno. É ele que garante essa vitória para a igreja. A igreja ela é amparada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele afirma: pus uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Se não consegue fechar é porque ele está no controle. É muito importante. A igreja, na carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, na primeira carta, Paulo fala sobre a igreja sendo a casa de Deus, o oikos, a coluna e o baluarte da verdade. A coluna no grego estilos, esraioma, o baluarte, ou seja, a igreja é levantada para suportar coisas, tem hora que ela nem imagina que teria condições, porque o seu fundador é poderoso. É por causa do seu fundador que ela passa por situações adversas e depois só pode contemplar: meu Deus, como foi possível? Foi possível porque o sustentador a manteve. Este é o perfil, é um dos pontos que a igreja carrega, esta vitalidade, esta força, esta saúde que vem do próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus afirma também que a igreja tem outras características. Uma delas, a igreja ela é o corpo de Cristo. Por ela ser o corpo de Cristo, ela é algo particular a Cristo. Vemos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O texto diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Então, ou seja, é importante que cada membro possa se sentir feliz em ser corpo de Cristo, mas também aceitar que aquele irmão, aquela irmã também faz parte. E dependemos um dos outros. Um corpo depende de suas partes. Um corpo funciona quando as suas partes todas trabalham em conjunto. Isso é muito importante.
Por isso que Paulo continua afirmando, deixa o texto diz para nós em 1 Coríntios, ainda nessa carta, 1 Coríntios 12, versículo 21 e 25, que não tem como a orelha ou o ouvido dizer eu não necessito desta outra parte. Não há possibilidade. Há uma união, há uma necessidade mútua. Então, ou seja, a igreja ela é o corpo e seus membros dependem uns dos outros. A igreja ela é também constituída legal para proclamar a palavra de Deus. Podemos ver isso em vários textos, como está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 18 e 20. Diz o texto: deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Depois o versículo 20 diz: ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Então, ou seja, o anjo disse assim para o apóstolo: então vá, você tem essa legalidade através do Cristo, vá, pregue, anuncie a salvação. Também vemos no próprio livro de Atos, capítulo 10, versículos 5, 22 e 33, o texto diz o seguinte: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Vejamos nesses textos. O anjo vem, traz a palavra a um ser humano, dizendo que um outro ser humano é que está habilitado por Deus de falar da palavra da salvação. Este outro ser humano, ele é chamado por Jesus de igreja. Ele é membro do corpo de Cristo, ele faz parte. Então, ou seja, a igreja tem um privilégio muito grande. A igreja tem a liberdade da parte de Deus de falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e ainda tem a promessa de salvação eterna para a criatura, o ser humano que crê no Cristo. Então, ou seja, veja, o privilégio que a igreja tem. A igreja foi prometida por Jesus de ser edificada. Foi prometida de ser vitoriosa, que as portas do inferno, onde quer que seja aqui na terra, não vai prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Passa a palavra do ser humano comum, mas a de Jesus não passa. A do Senhor Jesus permanece para todo sempre. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. Ouvinte, que você possa ter um pouco de compreensão, se Deus permitir, através desta mensagem que foi passada, e esta compreensão, se Deus permitir, te edificar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te dando saúde e graça a cada dia que passar. Eu vou ficando por aqui, te agradeço pela tua atenção. Obrigado.